Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. É um prazer estar aqui mais uma vez e, claro, com uma palavra profética, uma palavra forte para uma vida transformada. Hoje, o tema da mensagem é a promessa continua, ou a promessa ainda está de pé. Sem mais delongas, livro de Josué, no capítulo 1, está escrito da seguinte maneira: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepara-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvie-se dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, o livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Meus irmãos, é um prazer estar aqui após uma semana de muito trabalho, uma semana de muito esforço. Já era para mim ter trago este vídeo, este conteúdo, porém Deus só me permitiu trazê-lo agora. Antes de entrarmos aqui no contexto ao qual nós acabamos de ler, eu gostaria de pedir para que você dispusesse um pouco do seu tempo, deixasse o like no vídeo, um comentário e, se possível, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para alguém. O texto em que eu acabo de ler, no livro de Josué, no capítulo 1, vai trazer a realidade do momento a qual Josué está vivenciando. Josué está de luto, Josué acaba de perder o seu líder, a sua referência espiritual, e está sem direcionamento. Se eu fosse mudar o tema da mensagem, eu diria o direcionamento na hora certa. Josué está passando por um momento de luto, um momento de crise, e ele está precisando de um direcionamento. O texto não diz que Josué orou buscando um direcionamento, mas o texto diz que o Senhor fala com Josué. E quando Deus vai se dirigir a Josué, ele fala assim, da mesma forma que eu fui com Moisés, eu serei com você. Como bom estudioso da Bíblia, ou curioso da Bíblia, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Por que Deus escolheu Josué? Onde foi que Josué aparece mais na Bíblia? Buscando a fundo, eu vou entender que no livro de Êxodo, no capítulo 17, no seu versículo 9, a história de Josué inicia. Nós sabemos que eram Moisés,
Hur, Arão e Josué. Então Moisés era o sumo sacerdote junto com Arão, junto com Hur. Tinha vários ministros, vários oficiais, mas Josué é um homem de guerra. Josué é um homem de batalha. E o povo está passando de um lado para o outro, de outro para um lado, e o povo vai ter sede e começam a indagar Moisés. Será que Deus nos tirou da mão de Faraó? Será que Deus nos tirou do Egito para morrer aqui? Será que Deus tirou a gente, o nosso rebanho, tudo que a gente tem para morrer de sede? Eles começaram a questionar a inércia de Deus. E a incógnita que surgiu foi: Deus está realmente conosco ou não? E Moisés vai orar. Quando Moisés vai orar, Deus vai falar assim: Moisés, se prepara, vai adiante, porque em tal lugar você vai me encontrar na fenda da rocha. E lá, fere a rocha, porque de lá sairá água. E assim sucedeu. Enquanto o povo está matando a sede, a Bíblia vai dizer que se levanta os amalequitas. Enquanto o povo está clamando, o povo está buscando, enquanto o povo está recebendo, os amalequitas se levantam para guerrear contra Israel. Então, a Bíblia vai dizer que sobe Moisés, Arão e Hur para o cume do monte a fim de orar. Enquanto esses estão orando, o direcionamento foi para que Josué liderasse o povo para uma batalha, para uma empreitada contra os amalequitas. Então, Moisés está em cima do monte com Arão e com Hur, um à sua direita, um à sua esquerda, de braços estendidos, porque Moisés era a cobertura de Josué e do povo e dos demais. Enquanto Moisés está com os braços estendidos, o povo de Israel vai vencendo uma batalha com Josué à frente. Todavia, quando Moisés vai se cansando e os braços vão se abaixando, o povo de Israel vai perdendo a batalha. Então, vamos colocar uma pedra sobre os braços de Moisés para que ele descanse e assim o povo saia vencedor. Então eu entendo que a escolha de Deus para Josué não é uma escolha errônea. Deus ele não erra quando escolhe Josué. Deus sabe quem é Josué. Só que Josué precisa vencer um conflito que está interno dentro dele. Por muitos anos e por muitas vezes eu questionei por que Deus não deixara Moisés entrar na terra. Por que Deus não deixara Moisés conduzir o povo? E eu descobri através do Espírito de Deus que o povo israelita, eles são muito tendenciosos à idolatria, porque Moisés demora lavrando as tábuas do testemunho. O povo pega ouro, pega prata, pega pedra preciosa, pega o que tiver lá e vai criar um bezerro de ouro. E esses bezerros, eles vão adorar esse bezerro de tal maneira que levanta-se a ira de Deus. Deus quer exterminar o povo, Moisés está no meio e intercede. Você já conhece de Bíblia. Então, para que o povo não venha adorar Moisés ou pensar que Moisés é Deus, eu acredito, eu quero contemporizar a mensagem, eu quero dizer que eu acredito que dessa forma Deus falou: não, você não vai entrar na terra, deixa que eu tenho um plano. O plano é para Josué. Que Deus tem um plano para a sua vida. Presta atenção. Deus fala com Josué e diz assim: tu vai liderar esse povo, vai entrar na terra a qual eu prometi aos seus antepassados sobre juramento. Deus ele liberou uma palavra. E eu entendo uma coisa, que não se pode controlar o vento, não pode saber se da onde o vento vem e para onde ele vai. E uma coisa que não volta atrás é a palavra, e a palavra lançada ainda mais, a palavra de um Deus todo-poderoso. Deus liberou a palavra dizendo: eu vou tirar vocês com mão forte do Egito. E eu vou levar vocês para uma terra que mana de fato leite e mel. E aí Deus fala assim: ô Josué, meu filho, você precisa levantar a cabeça, dar a volta por cima, porque a promessa não é limitada a homens. Moisés morreu, mas eu ainda estou aqui. Eu queria que você gravasse isso. De repente você se frustrou, de repente você se entristeceu, se decepcionou, de repente você parou,
se estagnou, de repente você está procrastinado, de repente você não faz mais porque se limitou ao que alguém dizia, ao que alguém falou ou ao que alguém fez. Mas Deus usa a minha vida nessa noite para falar, eu não sou limitado a homens, eu trabalho através deles e por eles e para eles, só que eu não dependo de eu não dependo deles para poder fazer na sua vida. O Moisés morreu, mas eu ainda estou de pé. E eu tenho um mistério com você. Levanta, seja forte, seja corajoso, porque você vai conduzir esse povo a atravessar esse desafio. Deus tem uma promessa, Deus tem uma terra, mas tem uma barreira. Eu me lembro que quando o povo está fugindo de Faraó, está fugindo, foge para lá, foge para cá, quando eles chegam de frente ao Mar Vermelho, não tem mais para onde ir. Atrás vem Faraó, na frente uma barreira. Só que Deus está dizendo nessa noite, seja forte e corajoso, porque você vai ultrapassar essa barreira não é nada. Essa barreira aí, o próprio Deus tem controle sobre ela, não tem tempestade, não tem vento, não tem ventania, não tem gigante, não tem muralha, não tem barreira, não tem faraó, não tem principado, não tem potestade. Ei, meu amigo, ei, minha amiga, eu quero dizer algo de Deus para a sua vida. Seja forte, seja corajoso, porque da mesma forma que Deus fez na vida de Moisés, Ele vai fazer na sua. Ele vai fazer na sua vida, nos seus caminhos, na sua casa. Acredita nessa palavra. Aí algo que me chama a atenção é que Deus ele traz uma revelação para Josué. Josué, eu tenho uma deixa para você. Escuta isso daqui, um segredo é muito forte. Eu vejo muitas pessoas buscando prosperidade, muitas pessoas buscando portas de emprego, fazendo curso, fazendo faculdade. Eu vejo pessoas fazendo um monte de coisa e de repente elas estão buscando solução, estão buscando um monte de resultado que Deus ele tem um manual. E Deus tem um manual. Deus tem um manual que é a Bíblia. Olha o que Deus diz para Moisés, para Josué, perdão. Tenha o cuidado de guardar tudo que Moisés no céu diz. Ele está na lei. Medita nessa palavra de dia e de noite. Aleluia. Tendo cuidado de guardar, de meditar e executar. Eu até anotei aqui para mim poder deixar para vocês. Meditar, praticar e falar. Foi 3 insights que Deus liberou para Josué. Medita, pratica e fala. Não adianta você meditar só para você. Não adianta você praticar só para você. Você tem que falar. Quanto mais você falar, quanto mais você meditar, quanto mais você praticar, mais Deus vai prosperar a sua vida. Ele diz assim, se você fizer tudo isso, eu vou fazer prosperar os seus caminhos. E aonde você for, eu serei contigo. Então guarda essa palavra. Medita, pratica e fala. Porque Deus tem algo para a sua vida. Deus tem uma palavra profética. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.